tarde, boa noite ou boa madrugada, como vocês preferirem. Estamos aqui para começar mais um podcast. Meu nome é Nathalie Krishna e eu estou aqui com ótimas pessoas para bater um bate-papo bem legal para vocês. Verdade, como a Nathalie falou, estamos com pessoas aqui de excelência que podem trazer e explanar um assunto que é muito controverso no dia de hoje, né, que é o direito à morte digna. E nós estamos aqui com duas convidadas especiais, uma é advogada e a outra é médica, então elas vão explanar esse assunto melhor para nós, né? E eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. Pode começar pela doutora Neidiane. Eu sou Neidiane Palmeira, sou advogada, pós-graduada em processo civil e vim aqui hoje para conversar, né, um pouquinho com essa galera aqui da Unijorge, faculdade na qual eu me formei há não tanto tempo, assim, e espero trazer um conhecimento, né? Espero trazer algumas elucidações e também explanar minhas opiniões, afinal de contas, somos seres pensantes, ou trazer mais dúvidas, né, doutora Dione? É verdade. Eu sou Dione Tonheiro, eu sou médica, formei pela UFBA, fiz o mestrado também pela UFBA e faço cardiologia, terapia intensiva e agora atuo também como paliativista no Instituto Couto Maia. Nossa, bastante coisa, hein? Pouca coisa. Como já foi falado antes, existem alguns meios de efetivar, né, a morte digna, que seria a eutanásia e o suicídio assistido. Já existem alguns países que efetivam essa prática, como Suíça, Alemanha, Holanda, alguns estados dos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, essa prática é proibida, apesar de não estar totalmente prescrito no Código Penal. Não está previsto. No Na Código... verdade, não tem nenhum regulamento ainda. Não né? tem regulamentação. Na verdade, já começando, né? A nossa explanação, na verdade, legalmente a gente tem o artigo 5º, que prevê o direito à vida, né? O artigo 5º digamos, o artigo mais importante que a gente tem da Constituição Federal, né? Que é um artigo que tem, salvo engano, 79 incisos, então são muitos incisos. E dentre eles, no CAPT e em outros, prevê, né, o direito à vida, que ele é inviolável. Mas eu estava conversando com a doutora Dione aqui antes da gente começar esse bate-papo e explanando que essa questão do direito à vida e do não direito à eutanásia, digamos assim, na verdade ele esbarra muito num viés religioso, se a gente for analisar, né? Porque assim, você tem o direito à vida, previsto na Constituição do seu artigo 5º, mas você também tem o direito a não ser torturado. E será que não tem uma pessoa por 8, 10, 20 anos sobrevivendo com aparelhos, sobrevivendo com oxigênio, sobrevivendo sem abrir os olhos, sem ter direito a fazer nada? Será que aquilo não seria um tipo de tortura? E é por isso que eu vou perguntar à doutora Dione o que seria a eutanásia e a ortotanásia. Ok. Vamos lá. Primeiro a gente parte do princípio de que uma pessoa, um indivíduo, ele tem uma doença que tem uma gravidade grande ou está em estágio avançado. Qualquer dessas situações sempre é num paciente desse tipo. Então ele tem uma doença, por exemplo, um câncer avançado, ele tem uma doença, uma demência senil ou Alzheimer avançado, ele tem um quadro neurológico também que não tem possibilidade de cura. Então não existe a possibilidade de cura, a doença é avançada e aí a gente vai, onde vai separar. A ortotanásia, você permite que este indivíduo, que a história da vida siga e o paciente morra sem interferências invasivas. Então eu posso, por exemplo, fazer um antibiótico num paciente desses, mas eu não vou botar no respirador, eu não vou fazer hemodiálise, eu não vou reanimar em caso de parada cardíaca. Esse paciente muito provavelmente não irá para uma UTI, ele ficará próximo à família, recebendo a energia, né, amorosa desta família e ele morrerá em paz, pra gente dignamente, sem sofrimento maior do que o que ele já teve com a doença.
Porque quando a gente faz qualquer dessas medidas invasivas, a gente causa sofrimento. Cada vez que eu furo para colher um exame, eu causo dor. Se eu reanimo, eu posso fazer fratura de costela, eu posso causar dor. Se eu entubo, esse paciente fica sob sedação ou sem, ele sente dor, ele sente desconforto. Então, a hemodiálise, alguns pacientes falam muito mal de como se sentem após a hemodiálise, apesar de ser uma coisa que a gente faz para salvar, né? A pessoa durante um tempo vive porque o rim dele está sendo substituído. Todas as medidas, elas são boas, se bem indicadas. Já na eutanásia, você interrompe essa vida antes do momento onde a própria vida terminaria. Então, você faz essa interrupção e aí esse paciente morre na data onde ele definiu que ele quer morrer. O suicídio assistido é um pouquinho diferente, porque no caso ele se ministra e só é acompanhado. Então ele toma as medicações e ele morre de forma assistida, acompanhada pela família, né? Mas alguém vê que ele tomou e que ele tem uma doença grave. Em alguns lugares é considerado dessa forma. Ah, legal. Doutora, no caso, quando para esse paciente ele participar ele mesmo cometer a questão do suicídio assistido, ele tem que deixar assinar algum termo, alguma coisa no hospital? Não. Seria isso? Suicídio assistido não existe no hospital, existe normalmente em internação domiciliar ou em clínicas, existem algumas clínicas fora do país, como a gente já falou, e que isso pode acontecer. No caso do suicídio assistido, ele define naquela hora, porque é ele quem toma a medicação. No caso da eutanásia, não. Ele pode ter a diretiva antecipada ou ele pode decidir. Normalmente, essa é uma decisão do paciente. Essa é uma decisão que o paciente toma e ele pode definir com as diretivas antecipadas, né? Então, você agora pode definir como será o fim da sua vida para que seus filhos não tenham que ter o peso dessa decisão. Entendi. Entende? Aí, no caso, a senhora poderia explanar um pouquinho o que seria essa diretiva antecipada? Pronto. O indivíduo, ele define, ele escreve e ele vai em cartório para autenticar, não sei reconhecer firma, né? Por autenticidade. Isso. Ele vai e ele define o que ele quer e o que ele não quer. Então, ele pode dizer, por exemplo, em caso de eu envelhecer e ficar doente e que não possa definir, eu já estou definindo que eu não quero ser entubada, eu não quero fazer hemodiálise, ele faz dessa forma. A diretiva antecipada legal é dessa maneira. Mas ele também pode falar com seus familiares, né? É verbal e a gente, de uma maneira geral, a gente atende quando são os filhos diretos que falam com a gente. Então, o paciente chegou e disse, não, doutora, ele disse que nunca queria ficar em cima de uma cama dependendo de aparelho. Então, a gente entende que ele não gostaria de algumas coisas. Às vezes ele já chega pra gente até entubado, já reanimado, mas a gente pelo menos não faz algumas outras medidas mais invasivas a partir daí. Quanto mais escrito isso esteja, melhor. Sempre. Porque pode sempre ter alguém da família que pode processar, e o médico, ele vive hoje de uma forma muito de proteção, né? Modo proteção. Modo vigilante, né? Exatamente. Vigilante. Exatamente. Por causa exatamente das possibilidades de processo. Então, às vezes, a gente não gostaria que tivesse mais essas diretivas antecipadas já registradas em cartório. Isso que eu ia perguntar para a doutora, se com o consentimento da equipe médica e um documento, né, legal, assinado pelo paciente, de alguma forma, pela família mesmo do paciente, teria como abrir algum processo, algo que... Infelizmente, assim, processo você pode processar. Processar você pode, mas legalmente falando, a gente infelizmente não tem nenhuma regulamentação acerca da possibilidade da eutanásia ou do suicídio assistido, né? Ambos seriam tipificados como crime, de acordo com o Código Penal.
justamente porque o Código Penal, ele é uma lei que ele remete à Constituição, e a Constituição, ela prevê o direito à vida inviolável, como inviolável. Então, legalmente falando, não existe. Existia um projeto de lei lá em 1996, que foi arquivado em 2003, porque ele nunca foi julgado, né, acerca da eutanásia. Passado esse projeto de lei, tem um projeto de lei de 2016 acerca da ortotanásia, né? Que seria, no caso, você deixar que a vida siga seu curso normal, como a doutora Dione explicou. Você simplesmente deixar que o paciente não tenha medidas extraordinárias. Não tenha ressuscitação, não tenha uma diálise, não seja entubado, para que ele possa, então, retornar. E que a vida simplesmente siga o seu curso, né? Siga o seu curso. Se o coração parou, ok, o coração parou, vamos deixar então agora a vida seguir o seu curso e a pessoa fazer a sua passagem, né? Para quem acredita e para quem não acredita, simplesmente descansar. O corpo daquela pessoa descansar. Então, legalmente falando, a gente não tem essa previsão. Então, se hoje, doutora Dione, aqui do meu lado, sabendo que eu, Leidiane, concordo que eu não quero viver entubada, eu sofresse algum acidente, né? Simplesmente... E após estar entubada, sabendo que eu não quero medidas extraordinárias, ela simplesmente não o fizesse e eu não tivesse isso documentado, ainda que ela soubesse, ela poderia simplesmente ir contra a minha vontade, justamente para poder prevenir um processo contra ela. Por quê? Porque o suicídio assistido e a eutanásia são crime no Brasil. Né? Eu estava falando aqui com a doutora Diane antes da gente começar, que na Suíça a eutanásia ela é permitida desde a década de 40. Então a gente está falando aí de pelo menos 80 anos de atraso. Na minha concepção, 80 anos de atraso, porque eu acho que o outro, nenhuma lei, nenhuma religião, não pode dispor sobre o meu direito ao meu corpo, ao que eu quero. Exatamente. Então, assim, eu fiz uma anotação aqui, né, que o artigo 5º, inciso 8 da Constituição, ela fala que ninguém será privado de um direito devido a uma crença religiosa. E a gente vê que o direito, ou não, à eutanásia, ela é justamente decorrente dessa nossa percepção de que Deus irá punir aquela pessoa porque ela se suicidou, porque ela não permitiu, porque o direito tem que manter a vida. Mas, gente, como assim? Como assim eu tenho que manter uma vida... Laico, né? Um Estado laico que, na verdade, onde o laicismo não existe. Mas tem, além da questão do que é imposição religiosa, a nossa sociedade é uma sociedade apegada, né? Nós somos apegados, os latinos são apegados aos filhos. Para sair de dentro de casa é difícil, a gente às vezes não deixa, né? Porque é um grude. Desculpa, eu dei risada aqui agora porque eu lembrei quando eu casei, eu fiquei morando com meus pais 1 ano. E aí eu me mudei pro meu apartamento. Quando eu me mudei, um apartamento muito bom, graças a Deus, assim, meu pai falou, se mudar pra quê? Pra morar em condições precárias? Falei, meu pai, mas a gente vê o apego, né? E quando eu diz assim, para quê? Ela morava aqui dentro de casa, não vai nem casar? Uma casa enorme dessa, pra que isso? Já eu saí de casa com 16 anos, já fui morar sozinho, comecei Mas a foi trabalhar. você que saiu de casa, não foi você que foi posto para fora. Não, foi consentimento. Mas é isso que a gente tá falando, que os pais não querem se desapegar. Mas os meus foi tão tranquilo, aceito, não, tudo bem, mas sempre assistindo ali, como é que tá? Mas isso é raro. Claro. O apego, e aí a gente tem apego ao corpo, a gente tem apego a muitas coisas, mas esse apego aos pais, a que eles não podem morrer, a sensação de orfandade quando seus pais morrem, porque na verdade é dito, né, que se você, na hora que você perde seus pais, você não tem mais ninguém por você. Porque seus filhos é você que é por eles, não eles que são por você da mesma maneira. Se sentir só, né? Isso, essa coisa da solidão, da sensação de orfandade mesmo, ela é complicada. E no latino ela tem uma coisa maior. A gente vê que entre os ingleses não existe Não isso. tem esse extremo apego. Não tem esse. Então é mais fácil para a Suíça ter uma legislação clara para a eutanásia do que aqui no Brasil. A gente não consegue nem permitir que as pessoas morram em paz. Muitas vezes a gente vê familiares que querem a qualquer custo, pacientes às vezes com 98 anos.
Então, quando você tem um paciente muito idoso, né, um idoso extremo, como a gente chama, e se manter esse indivíduo, mas ele estava bom antes, ele estava antes, da partir desse momento, será que ele estará? Então, não existe assim um certo equilíbrio com relação a isso. Acho que a gente precisa chegar a um equilíbrio do amor, porque uma coisa não invalida a outra. As pessoas que permitem essa morte não quer dizer que elas não amam seus pais, né? Os seus parentes. O que é muito importante de ser salientado, né? Essa questão do apego me fez lembrar uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás. Não lembro onde, não lembro em que ocasião, mas certamente uma ocasião do falecimento de alguém, em que me falaram o seguinte: o problema é que nós somos muito egoístas. Porque a gente não está pensando no bem ou não da pessoa que está acamada, que está doente. A gente está pensando no nosso bem. Eu não vou conseguir sobreviver sem essa pessoa ao meu lado. Eu não vou conseguir sobreviver se eu não tiver ela para poder me dar um suporte. Ainda que aquela pessoa não fale, não respire por si só, não abra os olhos, não tenha nenhuma reação. Eu preciso da presença física. Isso. Eu preciso apenas da presença física daquela pessoa ali, porque aquilo ali é o meu ponto seguro. Se você for pensar, é puro egoísmo. Porque realmente, como aquela pessoa pode permanecer, como aquela pessoa pode viver? Ela não está vivendo, ela está literalmente sobrevivendo. Tá vegetando, né? Exatamente. Sofrendo ali, naquele processo. processo. Como se falava antes, né? É exatamente isso. E a gente, quem faz cuidados paliativos, a grande preocupação é que exista diminuição desse sofrimento. O que a gente quer é diminuição de sofrimento físico, a gente controla os sintomas, né? Então é a falta de ar, é a dor, é a convulsão, uma das coisas mais comuns e um dos sintomas mais comuns, mais desconfortáveis é o prurido, que é a coceira. Muito paciente com neoplasia tem, e isso é um sintoma que é super difícil da gente controlar. Mas também existem os sofrimentos sociais, os sofrimentos espirituais e os sofrimentos psicológicos, que isso gera muita angústia para o paciente. É o não saber se ele está com tudo organizado para a vida dele, quando ele morrer, o que é que tem depois que eu morrer, o que é que eu vou passar depois de eu morrer, porque tem algo depois disso daqui, são muitos porquês. São muitos porquês e o quê. Exatamente, é muito sofrimento. E a gente, hoje a gente engatinha mesmo ainda, a gente ainda tem eu acho que a gente fala em cuidados paliativos há menos de 10 anos, e nós vimos durante a pandemia, um senador comentar que era especialidade da morte o paliativista, quer dizer, existem coisas, e assim, eu tenho certeza que não foi má intenção. É o desconhecimento, é a ignorância. Às vezes a própria angústia pessoal, é o que você não consegue também tolerar. Você não consegue lidar, exato. Talvez no Brasil tenha mais essa questão da cultura muito forte, né? Eu já cheguei até a ler em um livro que o brasileiro é muito cordial, né? Tudo vem do coração, da emoção, do aconchego. E eu acho que para nós brasileiros, né, é tão cultural essa questão de perder, ser algo de perder mesmo, como se fosse você não seu. Você tem posse sobre as outras pessoas, nessa falsa percepção, né? Percepção, uma ilusão, né? Que você tem domínio sobre outra pessoa, sendo que, na verdade, cada pessoa tem sua própria autonomia para dizer até onde ela quer ir. E aí a gente vê, né? A pessoa acha que tem direito sobre a própria pessoa, a gente não tem direito nem sobre si. Com certeza. Exatamente. É limitado. A gente não tem direito nem não. Mas, doutora, eu tô falando, recentemente agora, foi aprovado um projeto de lei que permite que a mulher que não quer ter filho simplesmente retire seu útero. Então, assim, tem coisas que a gente não tem direito nem sobre nós mesmos, sabe? Então, assim, como é que a gente pode ter direito sobre o outro? Sobre o que o outro quer da sua vida. Não, então, assim, a gente realmente ainda tem uma estrada longa. É uma ilusão. Né? É uma ilusão. Até muito recentemente, uma mulher, para fazer a esterilização, exato, é isso que eu tô falando. Do marido. Foi isso que eu falei, recentemente. Né? E uma mulher com menos de tantos anos não poderia simplesmente fazer uma esterectomia. Como assim? Eu não quero ter filho. Ah, não, mas você pode se arrepender. Mas quem sabe o que eu quero ou não sou eu. Não, mas você pode se arrepender. Aguarde mais um pouquinho. Eu não sei, eu acho que não sei se eu li em algum lugar que antigamente, não sei, tinha mulheres que para fazer
ligar, né? As trompas. Sim. É Ela isso, quer Precisava mudar. da autorização. Ah, do isso marido. tá recente, É tá isso, recente. é recente essa Não, agora eu autorização acho que foi não tem um mês. Que Tem um mês ou se dois, permitiu- isso se que passou a permitiu permitir. que a Que gente agora não ela precisa. mesmo pode Exato. fazer E o que ela inclusive quer. te digo mais, os planos de saúde exigiam essa autorização do marido. É o patriarcado. Então, assim, te digo assim, há 2 meses atrás, se eu quisesse, eu já tenho uma filha, se eu quisesse fazer uma esterectomia, se eu quisesse retirar o meu útero, eu teria que pedir autorização do meu marido para assinar. Ainda bem que lá em casa meu marido acha os absurdos iguais a mim. Não Mas só isso é isso, muito mas surreal, gente. Até pra registrar os filhos, antigamente Sim. era um homem. Antigamente era É. só os Ainda. homens. Não, Você hoje, não hoje coloca. em dia pode. Não é assim tão fácil, Não é não. não? Ela chega no cartório e é assim, porque o grande problema é que a gente pode ter até uma regulamentação básica escrita lá, mas as pessoas é que fazem essas regulamentações. Tem esse detalhe. Ainda existe isso. Então, ela é chegar para fazer o registro da criança e se o pai não estiver, ele não faz, Não não faz. bota o nome do pai. Até hoje, existe muita dificuldade para esse registro do pai. E a lei, entre aspas, a regulamentação, não sei como é que chama especificamente para isso, diz que se ele acha que não é, ele tem que, através do Ministério Público, pedir o DNA. E aí vai se fazer essa Porque série toda de ação coisas. que né? envolve menor é necessário a intervenção do MP. Isso. Eu não sei muita coisa de direito, assim, Sabe não sei bem. o básico, né? Mas é mais ou menos assim, então existem essas dificuldades. Então a gente ainda não consegue, voltando ao tema básico, a coisa simples. Vamos, vamos morrer em paz, em casa. Porque existem algumas vezes que é possível morrer em casa, né? Você está com sua família do lado. Não ir para UTI, não. A angústia da família é de que parece que ela só faz o bem mesmo quando tudo, ela diz assim, eu quero que faça tudo para o meu pai. E assim, a ideia é que tudo, não é o tudo que a medicina tem para oferecer, mas tudo que aquele paciente tem indicação. E se perde um pouco no caminho essa história do que tudo que tem indicação. Eu lembro até que um caso com a minha família, a maior angústia da minha família era ver a minha bisa, né, hoje ela faleceu, ter que ir para o hospital. A maior angústia era essa. Já estava em idade avançada, todo mundo já sabia que um momento já estava prestes a chegar, mas ninguém queria aceitar, né? E a maior angústia era essa, todos os dias era todo mundo ali. Ela não estava nem em estado, estava normal, era lúcida. Mas a gente sempre ficava já imaginando chegar a hora de partir. Só sei que, pra felicidade de todo mundo, ela morreu dormindo. Graças a Deus ela não chegou e foi um alívio, sabe? Quando a gente soube, né? Teve a notícia, pra todo mundo foi algo confortante. Sim. Saber que ela tava no conforto dela mesmo, no quarto Exato. dela, no ambiente dela. Sim. E foi, com certeza, um momento de paz. Eu fico Exatamente, com De certeza maneira foi de paz geral, para ela. De uma maneira geral, os pacientes idosos, os indivíduos idosos, não vamos chamar só de pacientes, né? Os indivíduos idosos sofrem muito dentro do hospital. Tudo é muito inóspito. O ambiente é frio, o lugar ele fica preso, numa cama desconfortável, atendido por pessoas que são desconhecidas. Quando dá, assim, Tem os no horários início da pré-determinados noite, para você ver as pessoas que você efetivamente quer Você ao está seu lado. falando isso? A hora que dá o banho. É uma decisão que não é dele. E ele pode estar Pessoas acordado estranhas, né? conversando, mas ele não tem o direito de escolha. A pessoa chega e diz, tomar banho, agora está na hora do banho. Mas eu não quero tomar banho agora. Não, mas tem que tomar banho E agora. normalmente com pessoas que às vezes acabam Estão sendo lúcidas. ruins, né? Para Não estou ele. indo Para ele, ainda que a pessoa seja ótima, para ele é ruim. Não é bom. Eu te digo por experiência própria como paciente, como neta de paciente. Meu avô faleceu 16 dias antes do meu casamento, minha mãe ficou no hospital em tempo integral. Minha mãe não tinha sequer roupa para entrar na cerimônia. E quando os médicos falaram, né, acerca dos cuidados paliativos, que já não havia mais medidas a serem adotadas, e minha mãe, até hoje, 6 anos, quase 7 depois, ela ainda se culpa por uma escolha que não era dela. Né? Ela fala, meu Deus, mas eu podia ter feito algo mais. Eu falo, mas... E é exatamente o que a doutora Johnny falou.
não é tudo que a medicina dispõe, é tudo que é apropriado para aquele paciente, né? E o que eu te digo como paciente, porque quando eu tive minha filha, eu tive pré-eclâmpsia. Eu fiquei 24 horas na UTI. E eu lembro que os enfermeiros eram maravilhosos, os técnicos de enfermagem chegavam lá, não, tá na hora de você tomar banho. Eu falava, eu não vou tomar banho, eu não preciso. O médico me disse que eu vou subir. Ou seja, aquelas pessoas que estavam me distratando, fazendo algum mal, não, eram pessoas ótimas. Mas eu, como paciente naquele momento, não era o que eu queria. Só que eu perco esse direito de autonomia algumas vezes. Eles estão cumprindo. Eles estão cumprindo, eles têm que. Se eles não me levassem, não fizessem o banho naquele momento, eles poderiam ser punidos pelo empregador deles. E aí, até onde vem esse limite do que é bom para quem e quando? Você não sabe, então assim, é algo muito sensível. É realmente muito sensível. É uma matéria muito sensível. Qual o limite da O direito à morte digna e o direito à vida digna. Eu acho que o limite da autonomia deve parar quando se o outro for atingido. Não sendo assim, a primeira coisa para a medicina é a autonomia do paciente. Depois vem a beneficência, né? Fazer sempre o bem e não fazer o mal, é a terceira coisa. Então são os 3 pilares. O problema é que a gente acha que a morte é fazer mal, né? Pensando, obviamente, em situações onde você, por negligência ou ignorância, né, ou incompetência, você faz o mal ao paciente. E o fim pode ser a morte. Mas não é bem assim. A morte não é um resultado final ruim. A morte é um resultado final. Porque vamos todos morrer. Né? Vamos todos morrer. Esse lidar com a morte, com o nosso conhecimento, com a ideia, né? A gente tem que aprender a lidar. Aquilo, a gente realmente pensa muito pouco. Porque se a gente for pensar aqui nessa mesa, nós 4, aqui agora, quem está preparado para lidar com a morte? Eu acho que eu tô. Você, né? A única. Não, Né? Mas assim, mas você me falou que a questão de um parente próximo. É muito difícil. Eu É acho muito que difícil. é muito difícil lidar com a morte do seu filho. Pelo menos pra mim. Foge eu a acho lógica, né? Isso. Mas assim, essa ideia do que vem depois amedronta muito as pessoas. E as pessoas acham. Quantas vezes eu ouvi falar, não quero nem falar nisso pra não atrair. Parecendo que a Pra gente dar deve. azar, pra atrair. Minha mãe comprou jazigo para todo mundo. Minha mãe fez o plano e ela não está errada. Tem alguém, né? Que na hora falou assim, não, que tem Tiago também. Eu mesmo, Deus é mais. É instantâneo, entendeu? Mas assim, é necessário, porque quando a pessoa morre, morrer é caro, gente. É muito caro. Muito É um custo caro. absurdo. Então essa programação é necessária, por mais que você não queira falar. Agora imagine que você é um indivíduo de 50 e poucos anos, quer dizer, um indivíduo jovem. Obviamente, eu tenho que dizer que é jovem, né? Claro. De 50 e poucos anos, que tem um câncer e ele sabe que ele morrerá no próximo ano, vamos dizer assim. Quer dizer, ele normalmente é menos nesse tempo, mas assim, vamos dizer que no próximo ano. E ele precisa organizar tudo. E ele não consegue falar com a família sobre isso. Porque a família não permite, Porque não dá esse ninguém acesso. permite. Liberdade. Não dá acesso. Alguém precisa permitir que esse indivíduo fale sobre as dúvidas, é o sofrimento, que nesse caso aí ou é social ou é psicológico, porque ele precisa organizar. Existem pessoas extremamente organizadas que precisam, para qualquer coisa, para uma cirurgia, ele tem que organizar tudo. Deixar antigamente eram os cheques, né? Agora tem que deixar as senhas, mudar tudo, tirar os bloqueios, fazer essas coisas. Dar acesso aos aplicativos. Exatamente, né? E na verdade, assim, para nós que estamos aqui vivos, bem, de saúde, a gente tem que ter um planejamento para tudo na nossa vida, tanto para o trabalho, né, quanto para estudo. A pessoa também tem que se planejar para a morte, como a sua mãe. Foi a sua mãe. Com o meu comprou avô. a jazigos. Comprou os jazigos, exatamente. Ela está se planejando, a gente tem que ter esse planejamento. E você tem que ter a consciência que é a única certeza que a gente tem, né? Um dia vai morrer.
É a E que única vai pagar certeza que a isso. gente Eu tem. tava conversando isso com minha Você tia. vai pagar imposto. Ah, e é. O você vai imposto morrer. também tem esse ponto. Se a única certeza Mas que tu mais entende, às vezes o imposto a pessoa sonega, né? Não que seja legalmente permitido, mas... É. Mas Verdade. ele, quando compra qualquer coisa, paga. É. Pagou, não tem jeito, a gente paga. Mas assim, há controvérsias. Se a única certeza que a gente tem é a morte, porque essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente simplesmente não se abre para discutir. Com certeza. Eu tava parando para Tá bom. pensar que eu tô falando aqui, mas eu, Leidiane, apesar de já ter comentado com meu marido, minha filha não tem 2 anos, então não tenho como ainda, mas apesar de já ter dado algumas diretivas pro meu marido, eu nunca parei para poder estudar de fato essa possibilidade. Eu nunca parei para me preparar para essa possibilidade. Eu pego estrada toda semana e se alguma coisa acontecer. Meus verdade. Então é filhos muito têm. difícil, né? Eu conversei, porque toda aula que eu preparo sobre paliação, eles ouvem. Eles não aguentam mais, mas estão devidamente Preparados. preparados para o fato de que existe isso e que precisa se tomar. E quais são as decisões que precisam ser tomadas. Uhum. Porque é muito ruim não poder falar sobre isso. Eu vivi, nós paliamos a nossa mãe e meu irmão morreu recentemente abruptamente, então foi difícil, a gente não tinha programação, né? E meu pai tem 91 anos e está numa fase também onde a gente precisa fazer está fazendo a paliação dele. E assim, sofrimento, ele vai existir. O sofrimento da saudade, o sofrimento, vamos chamar assim, da perda, vai ter. Isso é normal. A gente também não pode esperar que as pessoas, na hora que a gente vai conversar sobre a morte como elas, que elas não sintam nada, que seja assim natural. Não, tudo bem. Então é isso mesmo, não vamos fazer, entre aspas, mais nada. Até porque, abrindo parênteses, fazer paliação não é não fazer mais nada. Eu não vou fazer nada invasivo, mas eu vou fazer todas as outras coisas necessárias para que aquela pessoa Tenha conforto. tenha bem-estar, né? Tenha conforto. Que ele não tenha falta de ar, que ele não sinta dor, que ele possa conversar com os familiares, em vez de estar isolado, sozinho, né? Então, essa coisa toda a gente vai fazer para ele. Então, eu não deixo de fazer, eu não estou não fazendo mais nada. Essa ideia é uma ideia que a gente precisa aos pouquinhos. Eu acho que a educação e conversar sobre isso, eu acho que tudo, essas medidas são boas. Falar num podcast, sabe? Abrir, né, uma roda de conversa. Isso, conversar com seus parentes sobre isso. Então, é assim que a gente vai mudando. Há 10 anos, a gente fazia muito menos. Hoje, a gente consegue fazer um pouquinho mais. Isso, e eu espero que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 Da anos, Cláudia aí, a gente vai fale vir. ainda mais, né? Porque realmente é algo importante. A gente precisa pensar na qualidade de vida e na qualidade de morte. Olha, nos anos 60, a Elizabeth Kubler-Ross já falava sobre paliação e sobre falar sobre a morte, conversar. E ela abordava crianças, adultos, ela era médica, psiquiatra. E eu vejo isso nos anos 60. Eu nem nasci da época, né? E aí a gente vem para hoje que a gente precisa que agora a Ana Cláudia consiga fazer um livro, escrever um livro, né? A morte é um dia que merece ser vivido. Então, são 60 anos, né? 60 anos. 60, Na Suíça, né, que é de 1940, são Você vê, 80 anos. São pra 80 anos, né? De lá para cá. diferença. E a gente consegue, agora no Brasil, a gente começa algo que em 1960 já começava nos Estados Unidos. E hoje a gente começa só a discutir, né? Por Exato. enquanto. Ainda estamos com Você vê que o projeto de lei está aí desde 2016, falando sobre a ortotanásia, não é nem sobre a eutanásia. Mas tudo que eu já acho. 2016, até hoje a gente não conseguiu, porque a pauta religiosa no Brasil pauta muito os assuntos que vão ou não ser votados, né? Então a gente realmente precisa começar a se insurgir e falar, olha,
por mais doloroso que seja, a gente precisa, isso existe, a gente precisa colocar em pauta e a gente precisa... Preservar o direito dessas pessoas que estão sofrendo. Obrigada. Acho que eu troquei o papel aqui, a doutora advogada agora, vai ser doutora de onde, vou virar médica. Exatamente, preservar o direito, mas é exatamente isso. Preservar o direito, porque todos têm direito, inclusive o direito de morrer dignamente. Com certeza. Doutora Dione, deixa eu te perguntar. Se no seu plantão Sim. fosse permitido no Brasil, caso fosse permitido, no seu plantão chegasse um paciente nesse grau, né, nesse nível, a senhora, com suas próprias mãos, faria uma eutanásia? Hoje, de jeito nenhum. Porque ninguém quer processo. O que a gente só pode fazer depois que a legislação existe. A gente pode trazer muita discussão, né? Mas nesse país você é punido com prisão. Se Mas no você... caso- Mas se fosse permitido. Se Se fosse fosse permitido, permitido. sim, eu acho que essa é... Veja, essa ideia de que eu estaria matando a pessoa, esta ideia que está errada. Porque no caso de alguém decidir não viver mais, eu não estou matando a paciente. Aceitando o direito dela. É um aceitando o direito dela. Mas eu acho que eu não vou chegar a ver eutanásia nesse país. Acho que eu morro antes. Mas eu gostaria muito de que a eutanásia fosse mais Regulamentada, né? mais assim, discutida com a população. Porque não adianta ter também a lei se as Aceitação do pessoas... povo, É a né? história do... A lei existe, mas o cara do cartório não faz. Não faz. É igual ao aborto, né, que a gente vê aí, né? Isso. Tem a previsão legal, mas ainda assim as pessoas se negam a cumprir. Exatamente. Exato. Então, O é direito. importante também levar em consideração o seguinte: eu, como indivíduo, eu posso ter a minha opinião, mas eu não posso ter a minha opinião acima da opinião daquela pessoa que eu estou cuidando. Meu direito interferir no seu. Isso. Exatamente. Então, eu posso ser de um tipo de religião, ou ter um tipo de crença, ou não ter crença, né? Eu podia ser ateia, e isso não pode ser passado para o meu paciente. O médico não tem este direito. A obrigação dele é cuidar daquele indivíduo da melhor maneira possível. Então, eu sei, por exemplo, se eu fosse testemunha de Jeová, eu não poderia não fazer o sangue para o meu paciente só porque eu sou testemunha de Jeová. Se ele não tem problema, ele pode receber, ele vai receber, independente da minha crença. Estou dando um exemplo extremo. Então, a mesma coisa acontece. Eu, como médica, não posso interferir num aborto hoje. Alguns são regulamentados, Sim. em caso de estupro, em caso de anencefalia. Aí existe Anencefalia, infelizmente não, a DPF 54 lá atrás, eu ainda estava na faculdade, infelizmente ela não foi... Não, ainda existe é uma briga controvérsia, ainda. exatamente. Isso. A depender de cair no na caso mão do de risco advogado. de morte, tanto para o Isso. feto quanto para a mãe. Pra mãe. Né? A anencefalia ainda fica no limbo, porque Isso. se discute se de fato morreu ou não, Exatamente. por isso que, né? Exatamente. Porque Enfim, sabe que a mas gravidez pode chegar até o fim A termo. e ele vai morrer depois que nascer. Então, existe essa discussão. Mas, vamos lá. Eu, como médica, contra o meu aborto, eu não posso interferir no seu direito. Então, essa é uma coisa que é difícil. Da mesma forma que é muito difícil para mim, como ativista, ver e fazer algumas coisas exatamente porque não existe nenhuma diretiva. Porque aquela situação Acho é uma que eu situação tenho tão diretivas. estressante, tão Mas é estressante verdade. que você precisa fazer, porque não existe definição. E às vezes o outro médico do paciente, ele diz, não, tem que fazer tudo porque ele estava bem. A gente sabe que não é assim. Mas na hora que existe isso, você tem sempre o medo do processo. Isso é um fato. Mas o que eu falei de fazer minhas diretivas não é mentira, não, é uma realidade, viu? Isso não quer dizer que eu vou morrer hoje, não. Pode ser daqui a 40, 50 Ou é anos. você também achando Mas vai ter. que Preciso fazer minhas só porque está diretivas. falando das diretivas, tá? Não é? Tá vendo o preconceito? Mas isso é algo realmente que a gente tem que debater mesmo. Tem. Ter essas diretivas. Tem uma advogada, eu não lembro o nome dela agora, eu vi recentemente. Que ela entrou com, não sei se foi um processo, ela criou alguma coisa assim, de um livro, não sei, falando sobre esse assunto das diretivas, que era muito importante por causa desse assunto que a gente está discutindo.
né, que é o direito à morte digna. A pessoa tem o direito dela, né? Ela, é igual aquela questão, ninguém está na nossa pele, a gente não sabe o que, que a pessoa está sentindo, a dor que ela está sentindo, entendeu? Então a gente tem que respeitar a vontade da pessoa. Com certeza. Nossa produção Tá já mandando avisou aqui encerrar. pra gente Ó. que o tempo está esgotando. Então a gente tem as perguntas dos telespectadores, né? Da nossa live. A produção vai mandar aqui pra gente. Pode falar. Felipe mandou aqui, ó. Boa noite a todos. Eu primeiramente parabenizar a live. E a pergunta será para as duas doutoras. Qual o posicionamento referente à incorporação da eutanásia no ordenamento jurídico brasileiro? Essa é a questão, não tem o que se falar, não tem o que se falar acerca de incorporação da eutanásia no ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro não sequer dispõe acerca de uma possibilidade de existir a eutanásia, né? A eutanásia seria um homicídio, né? Seria um homicídio penalmente falando, né? Criminalmente falando. Então não existe a possibilidade de eutanásia. Então, assim, a minha opinião fora jurista, né? A minha opinião como pessoa é que isso precisa ser discutido, precisa se verificar até onde está previsto constitucionalmente, interpretar, porque a Constituição também é interpretação. Exatamente. Né? O que eu interpreto como X, outra pessoa com outro viés, um agnóstico, interpreta como Y, exatamente. Então, assim, enquanto a lei ela for interpretada com um viés religioso, de crenças ou de espiritualidades, e isso acontece porque a gente não consegue afastar, né? Efetivamente, o direito ele vai ser suplantado. O direito de alguém vai ser suplantado. Pode ser o meu direito de que quero ter um suicídio assistido, ou quero ter a eutanásia, ou o direito do outro, que não quer a eutanásia e que acha um absurdo. Então, o direito de alguém vai ser suplantado. Mas é nesse ponto que chega a necessidade de que a lei seja interpretada da forma mais neutra possível. Então, essa lei ela precisa ser interpretada. No caso, a única possibilidade que eu vislumbro nos próximos anos, mas também não sei se estarei viva para ver, é da ortotanásia, talvez seja regulamentada e de, né, permitir que a vida siga seu curso normal. Mas a eutanásia, nesse momento também, eu acho que eu morro, mas não vejo ser permitida, ser legalizada. Eu acho que, infelizmente, nosso país ainda tem que caminhar tá caminhando a passos curtos, né? Tem que caminhar muitos passos largos ainda para chegar nessa incorporação aí. Tem uma próxima pergunta? João falou aqui, boa noite. Essa live tá muito boa de assistir. Obrigada, João. A pergunta é destinada à doutora Dione Tonheiro. A senhora, como médica, caso fosse liberada a prática da eutanásia, se responsabilizaria em acatar o pedido do paciente e realizar o procedimento? Não existe. Isso aí, existem duas coisas aí nessa pergunta. Uma é a opinião pessoal, né? E a opinião como médica. Como médico, você não tem que ter opinião pessoal. Sensacional. Não é verdade? Mas é exatamente o que deveriam fazer com a lei, por favor. Como jurista, você não tem que ter opinião porque pessoal. A opinião pessoal tem a ver com todas as suas crenças. Exatamente. Como você é educado e tudo mais. Como eu venho de religião espiritualista e tudo mais, é muito complicado. E é por isso que eu sei o quanto é difícil essa regulamentação. Porque todo mundo pensa, se eu estiver fazendo mal para alguém em outra dimensão, é quase um multiverso. Quais são as consequências para mim quando for a minha vez? Não, é um multiverso. É um multiverso. E eu soube que estão comprando casas no multiverso. Teve audiência no multiverso Então, esses dias, viu? Pois Foi, é. acho que no Goiás, em Goiás, nem lembro de foi. Então, essa coisa da opinião pessoal passa muito por isso, perpassa muito pela ideia do que você acredita para você. Para mim é uma coisa. Do ponto de vista médico, a gente não pode passar por cima do direito à autonomia que esse paciente tem por causa das suas opiniões pessoais. Então, se é uma lei, ele tem direito, aí a gente tem que fazer. Essa é a maneira correta. Infelizmente, chegamos ao final da live. Queria agradecer a doutora Dione. Queria agradecer a senhora Doutora também. Neidiane. Neidiane. Nenhuma dificuldade, né? Queremos
agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Patrocinadores, Tá passando Carecas aqui a Petiscaria. Carecas Petiscaria, Sky Art Salvador, RC Fotos, né, que tá fazendo a filmagem nossa aqui, tá fazendo a live. Depósito Coqueiros. Depósito Coqueiros também, né? Todos esses patrocinadores fizeram com que isso acontecesse aqui, né? Nos patrocinaram, contribuíram com Pãozinho um muito lanchinho, gostoso, com coffee obrigada. break, né? Então queremos agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Até o final. Até o final, exatamente. A gente Nossa fala produção muito, mas a gente também, jura né? que a gente tenta se conter. A gente se segura aqui. Eu quero parabenizar você. A primeira, agradecer, obviamente, né? Foi ótimo estar aqui com vocês. E também parabenizar vocês pela ideia. Eu acho que essa é a ideia mesmo, a gente começar a pensar sobre uma série de coisas. Mesmo que a gente não consiga o 100%, se a gente chegar nos 50% já é bom. Já é alguma Se a coisa. gente conseguir plantar a sementinha que faça com que o outro pense um pouquinho, já ajuda. Inclusive, hoje vocês plantaram essa sementinha em mim. Né? Então, assim, isso é muito importante. Faço minhas palavras de doutora Dione, agradeço também, agradeço o convite, agradeço a confiança. Espero que com minha opinião, não só como pessoa, mas também como jurista, eu tenha ajudado de alguma forma. E contem com a gente, né? Contem comigo sempre que precisar. Espero que vocês continuem evoluindo muito aí Muito obrigado. nessa carreira. Futuros Parabéns. juristas. Futuros juristas. Tchau, Futuros tchau, colegas. pessoal. Obrigado. Até a Tchau, tchau, próxima. galera. Tchau, Beijão. tchau. Coração agora é assim, viu? É. Por que assim? Não é assim, assim, ó. tá vendo? Ai, verdade. Mas o coração de minha filha é assim, ó. Minha filha faz assim, Diz muito que isso coração. aqui já é de velho. É? Aí eu já tô toda Ah, então atualizada. pronto, já tá atualizada já, ó. Você aparece. Aprende-se muito aqui, tá vendo? Bastidores, Vem né? cá, a bastidor. produção, todos os Você também na foto. É, bem Nossa, tá rápido. demais, cara. Deixa eu te reconhecer. Uma pessoa que filma Uma sala de vídeo